noite, Roberto. Tudo bom? Noite. Eu falei certo o seu nome, é Gervitz ou é Gervitz? A critério do freguês. Mas muita gente fala Gervitz mesmo. Eu falei Gervitz, né? Gervitz, muita gente fala assim. É o Tudo mais bom, natural, Roberto? é o mais usado. Tá feliz aí com o seu filme voltando? Eu fico, né? Porque eu jamais esperei que o filme fosse voltar com essa força, né? Assim, realmente claro, o filme foi restaurado, tá lindo, né? Tá lindo. O filme foi restaurado, a imagem, o som, o filme tá maravilhoso. Parece que foi feito há um mês. Mas assim, você faz isso para conservar o filme direito, tudo. Passou na Mostra de São Paulo esse restauro em 2018, um Olha, dia antes da. Passou na Mostra de São Paulo, uma sessão especial, foi linda lá no Cine Sesc, aqui no Cine Sesc de São Paulo, e foi um dia antes da eleição do Bolsonaro, um dia fatídico. Foi um dia lindo, mas a gente estava com aquela carga que sabia que o cara ia ganhar. coloca o cartaz. Desculpa, coloca o cartaz aí pra gente. Só para o pessoal ver o cartaz tão lindo com Marcos Breda e a Malu. Esse não é original, viu? Porque o original não tinha essa cor rosa, assim, essa coisa forte. Era um cartaz mais. Era mais quase monocromático, branco e preto, e só o colorido eram os cacos. Mas a gente deu uma modernizada, assim, foi uma proposta do designer, e eu achei muito bacana, achei que ficou muito bonito, assim. Lindo. Gostei dessa atualização. Que tem a ver com o filme também, porque o filme mexe com essas cores, né? O filme tem essas cores dentro dele, então realmente foi bem sacado. O Roberto que aparece no filme é você, não? Que Roberto que aparece no Do filme? Marco Nanini. Não, o Beto. Beto. Não. Não, ele chama Beto, mas não Roberto, né? Pode ser Eu falei, Gilberto. nossa, será que é alguma Não. Não, ele tem alguns elementos de um publicitário que eu conheci, de um cara que fazia um diretor de arte publicitário, mas não tem ninguém real realmente inspirado nele. Só os personagens do livro do Marcelo mesmo, né? Olha, os personagens do livro do Marcelo também não são, porque, na verdade, é uma condensação de personagens, né? Talvez o único que tem alguma coisa a ver é a Gorda, né? Que está no livro do Marcelo, mas os outros não. Os outros não. Não tem, os personagens não são do livro do Marcelo. Inclusive, na época, o livro do Marcelo causou um certo alvoroço, porque ele colocou os nomes reais, né? De muita gente, e aí tem aquelas transas que ele contava e tudo, e muitas meninas ficaram chateadas, claro, né, normal. Mas ele escreveu na ingenuidade, né, escreveu no impulso, não estava pensando, né, nessa questão de que aquilo ia ser público, assim, né, e que ia virar um best-seller. Um best-seller, exatamente. Ele achou que estava escrevendo um livro para os ex-colegas, né, dele, como eu, né, e de repente ele virou uma febre, em 2 anos, que quando eu procurei o Marcelo, o livro estava na 2ª edição. Não é assim, eu estudei no Santa Cruz, eu estava 1 ano adiante dele, no colégio. A gente nem era muito amigo. Mas uma vez eu encontrei com um cara já na universidade, já saindo da universidade, eu já estava fora da universidade, falou, você lembra do Marcelo, tal, ele escreveu um livro, ele sofreu um acidente, ficou tetraplégico. Eu falei, nossa, sério? Então. E ele escreveu um livro e vai lançar hoje lá no Sesc Pompeia, que era aquela fábrica linda, lá, que é aquela fábrica linda que tem aqui em São Paulo, da Lina Bobardi. Mas aí eu não pude ir naquele dia. Daí passou um tempo, eu comprei o livro e li numa tarde, assim. Foi realmente muito forte a leitura. E daí eu falei, quero fazer esse filme. E aí eu falei, bom, mas espera aí, por que eu quero fazer esse filme? Aí eu sentei e escrevi uma página, assim, uma coisa bastante impulsiva, não muito pensada. Eu botei para fora realmente o que eu estava sentindo, e esse, para mim, foi o núcleo afetivo do filme que eu nunca abandonei até acabar. Foi a esse impulso que eu obedeci.
claro que foi burilado em algumas coisas e tal, mas eu guardei isso como um tesouro, assim, porque o impulso que te faz fazer uma coisa, você tem que guardar ele com muito cuidado. É precioso, porque senão você se perde. O cinema ainda mais, porque o cinema é muito mediado, né? Você trabalha com muita gente, as pessoas te dão ideias geniais e tal. Pô, por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo? E tudo isso tem que passar por um filtro que é o seu, né? Será que eu sinto isso mesmo? É bacana a ideia, mas será que foi por isso que eu quis fazer o filme, né? Será que isso tem a ver com a minha intenção de fazer o filme? Então, eu Deixa eu guardo colocar aqui a capa do livro original do Sim. Marcelo, que todo mundo leu naquela época. Eu li, eu tinha 17 anos. É do Gilberto Salvador, essa capa. Olha aí, ó. É, Gilberto Salvador. Essa capa aí, gente, é de uma coleção chamada Cantadas Literárias, para quem não viveu essa época, que está aqui nos assistindo, da Brasiliense, que marcou toda uma geração de leitores, Sim. né? Ela, inclusive, quem fez essa coleção foi o Luiz Schwartz, que depois fundaria a Companhia das Letras, a editora Companhia das Letras. Esse livro foi muito importante na minha vida e eu acho que na vida de muita gente, né, Roberto? Com certeza. Muita gente. Durante algumas gerações, né? Algumas gerações. Algumas gerações. Acho que Né? E é engraçado porque a geração que adolesceu nos anos 70 e foi virando adulto nos anos 80. Adulto, eu digo, jovens adultos, né? Mas muito importante esse livro. E acho que também nos anos 90 ele continuou sendo muito importante. Ele está com 75 edições, é uma coisa absurda. Já vendeu cerca de 1,5 milhão de livros, é um dos maiores sucessos editoriais do Brasil, distribuído em vários países do mundo. E é capaz de voltar a vender agora com a história do filme Ainda Estou Aqui e o relançamento do seu, hein? Sim, é bem possível, porque o Ainda Estou Aqui está em primeiro lugar, né, na lista da Veja, o livro. Sim. Sim. Eu acho que vai acabar ajudando a venda do Feliz Ano Velho também, sim. Eu queria começar a nossa entrevista falando para você o seguinte: são 37 anos, né, desde que você lançou o filme, né? 36, foi em 88 que eu lancei. Acho que 88. São 36, né? 36 anos. E a gente fica pensando, né, Roberto, como aquela época era diferente de hoje, né? Aquela época nós somos filhos da redemocratização do Brasil e a gente tinha muita esperança, né? E a gente também nunca podia imaginar, gente, que alguém pudesse ter saudade da ditadura, né? Não é incrível a gente viver um tempo como hoje, que as pessoas veem alguma coisa boa naquele período que a nossa geração a gente não via nada de bom, pelo contrário, a gente lutava contra a ditadura, né? Quando que a gente podia imaginar que esses tempos de pessoas que querem intervenção militar iam acontecer de novo no Brasil? Eu acho que tudo isso que vem acontecendo dá muito pano para manga para a gente pensar e analisar, né? Eu acho que a Nova República, que começou em 85, né, com a morte do Tancredo e a eleição do Sarney, ela já traz em si todos os elementos para a gente entender onde a gente está, né? Porque foi uma transição onde todos os assassinos, torturadores ficaram livres, né? Quer dizer, esses caras estão todos aí até hoje, tanto é que essa turma aí do Bolsonaro, essa turma que tentou dar o golpe agora, era tudo ligado ao Silvio Frota, aos militares que estavam no poder, né? E o Sarney era um homem da ditadura, ele era um homem do partido da ditadura, e ele virou presidente do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que pensar que assim alguma coisa já começou errada desde o início. A gente já começou com o passado no poder, de novo, entendeu? Então, eu acho que a gente que cresceu na ditadura, a gente teve muitas esperanças mesmo, mas eu acho que tinha uma certa ingenuidade, eu acho, política, sabe? Eu acho que
É verdade que a sociedade civil estava muito organizada, a gente tinha as greves, teve o movimento estudantil no final dos anos 70 também, que veio antes das greves, né? Grandes passeatas no centro de São Paulo. Depois a gente teve uma forte mobilização dos operários metalúrgicos. Eu mesmo fiz um filme chamado Braços Cruzados, Máquinas Paradas, né? Que era um documentário feito aqui em São Paulo, né? E que trouxe a primeira vez à tona as comissões de fábrica e o trabalho da oposição sindical metalúrgica aqui na base de São Paulo, não no ABC, mas era um sindicalismo novo, né, organizado horizontalmente, na base. Então, você tinha uma sociedade civil organizada. Então, isso deu um pouco uma certa ilusão de que as coisas dali para frente seriam diferentes, mas acontece que a transição foi feita pela cúpula, né? Foi um colégio eleitoral, não teve eleição direta, depois de toda aquela mobilização, foi um colégio eleitoral que elegeu um cara da ditadura, né, um homem da classe dominante do Maranhão, um político muito ruim, não quer dizer muito ruim, ruim é um termo moral, mas político terrível, né, ligado às piores coisas, era um coronel, né, coronel do Maranhão. Então, assim, eu acho que a Nova República já começa com bastante contradições, muitas contradições. E elas não teve a punição aos culpados. E teve a anistia, né? Que não puniu. Isso que eu tô falando. Quer dizer, isso que eu falei. Quer dizer, todos aqueles caras todo o setor do Exército que foi torturador, né? Torturadores, assassinos, né? Todos esses setores, nada aconteceu a eles. Nada aconteceu. Porque realmente foi feita uma mudança na base da conciliação, né? Então, foi uma escolha, né? Uma escolha que, de certa maneira, foi capitaneada pelo Tancredo, né? Porque, se você lembrar, o Ulisses Guimarães tinha uma outra visão, né? Mesmo um cara que não era de esquerda, que nem Ulisses, que era um liberal, mas ele tinha uma visão diferente do que deveria ter sido a transição política. Então, tem muita gente que diz, mas não seria possível. Eu acho que esse é sempre o raciocínio, né, que muitos setores da esquerda fazem, né? Mas não seria possível, vamos ceder para andar um pouquinho, para depois a gente andar mais. Só que não é assim a história, na minha opinião, né? Então, a gente começou de uma forma torta, teve momentos ilusórios, como uma parte do governo Fernando Henrique Cardoso, que foi democrática, embora economicamente muito discutível, e até que não tão discutível assim, muito óbvio. E depois veio o Lula, né, que teve um momento, vamos dizer assim, de também ilusão, né, também algumas conquistas populares, mas nada estrutural. O Brasil estruturalmente não mudou, nada mudou estruturalmente no Brasil. Então, e muitos estudiosos, como o grande Chico de Oliveira, apontou isso logo no começo, né? Então, eu acho que entender por que a gente está aqui hoje é porque, por um lado, aquilo que a Nova República prometia não aconteceu. Não aumentou a justiça social no Brasil. A gente conseguiu abaixar os níveis de pobreza um pouco. Certos níveis de pobreza foram rebaixados, mas não houve mudança estrutural. Como diz o André Singer no livro dele, foi o que se chama um reformismo fraco, os governos do PT, do Lula, né? Então, eu acho que foi o máximo que a gente chegou. Não foi nem o reformismo que o Jango propunha, né? Então, assim, a gente andou muito pouco, né? Sempre acreditando que a esquerda não tinha forças, que era melhor não forçar a barra, que a gente não podia andar um pouco mais, né? Então, assim, a gente teve governos de centro-esquerda, reformistas fracos. Então, o povão mesmo chegou uma hora e falou, mas o que está acontecendo aqui? A nossa realidade mudou muito do que era? Mudou mesmo? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer honestamente. Entendeu? Sim. Eu acho que o neoliberalismo veio cada vez ficando mais forte no Brasil.
E hoje a gente está num momento totalmente neoliberal. Totalmente. Entendeu? Tudo muito difícil para as pessoas, uma inflação difícil, uma vida complicada, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente às vezes precisa falar as coisas como elas são, né? E eu Sim. acho que o PT, infelizmente, foi se desviando para um trabalho exclusivamente parlamentar, abandonou as suas origens, que eram ele nasceu das bases organizadas do PT, nasceu do movimento popular, não só operário, nasceu do movimento popular, das associações de bairro, né, de uma série de organizações da sociedade civil, e hoje ele virou uma máquina burocrática. Claro que tem partido, claro que tem políticos ligados ainda às organizações populares, mas é um partido muito diferente do que foi, com uma perspectiva muito diferente do que foi. Roberto, eu queria mostrar uma foto de vocês lá aqui em Brasília, né? Quando o filme foi lançado, né? Quando o filme Foi a primeira projeção do filme, não foi lançado. Foi a primeira exibição do filme em Brasília, porque o filme foi lançado no final de 88, e essa projeção foi em abril de 88, porque iria ocorrer uma homenagem ao Rubens Paiva, né? Então, surgiu uma ideia de utilizar o filme como uma homenagem, né? Também ao Marcelo e tal, mas também naquele momento a cultura estava vivendo um momento muito duro lá, já estava ocorrendo um desmonte, infelizmente protagonizado pelo Celso Furtado. Ocorreu uma coisa muito triste nessa ida a Brasília. Essa foto é linda, ela tem uma energia maravilhosa de jovens que realizaram um filme, que estão indo e tal, mas eu tive um diálogo com o Celso Furtado que eu nunca vou esquecer. A Isabel Ribeiro, grande atriz do cinema brasileiro e do teatro brasileiro, nessa ocasião, ela tinha trabalhado no Feliz Ano Velho e ela estava com câncer. E aí fomos recebidos na sala do Celso Furtado, e o Celso Furtado, e eu falei, ministro, existe uma atriz histórica do cinema e do teatro brasileiro, e ela está com câncer e ela está com pouquíssimas condições de pagar pelo tratamento dela. Será que não poderia haver um auxílio? Ele falou, aqui é o Ministério da Cultura, não é a INPS. Essa foi a resposta que eu recebi. Que horror, que insensibilidade, né, gente? Pelo amor. Eu vou dizer, eu não gosto de falar que a pessoa está morta já, né? Mas, enfim. Decepção total, né? Ele foi o coveiro do cinema brasileiro. Ele desmontou a Embrafilme. Antes de acabar o governo do Sarney. Antes do Collor assumir, que o Collor veio e fez uma política de terra arrasada na cultura. Mas ele começou, sabe? Ele já tinha começado. Movido por uma campanha também muito negativa em relação ao cinema brasileiro, que tinha sido desencadeado por jornais aqui de São Paulo e pela imprensa em geral, que tinha corrupção, que todo mundo era corrupto, que os cineastas eram corruptos, que todo mundo roubava dinheiro. Era uma coisa absurda, né? Porque, o Bolsonaro fala hoje. Exatamente. E isso foi terrível para o cinema brasileiro. E o Celso Furtado, querendo surfar na onda, ele começou a tratar os cineastas como se fossem pano de limpar chão. Então foi isso que aconteceu. E o Luiz Carlos Barreto que falou uma vez, ele falou, esse cara é o coveiro que jogou a pá de cal no cinema brasileiro. E eu tenho a maior admiração pela obra do Celso Furtado. Formação Econômica do Brasil é um livro maravilhoso que me formou, assim. Foi uma decepção tão grande com esse cara. Eu tive uma decepção muito grande com ele, sabe? Pessoal, não intelectual. Até estou decepcionada agora. Intelectualmente é um cara brilhante. Uma pessoa que também teve um papel muito importante no governo Jango. Tudo isso eu não vou negar. Né? Um homem público, de uma estatura muito grande, mas não em relação à cultura. Isso ele não foi. Roberto, o seu filme está sendo relançado
quando o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, está bombando aí nas bilheterias, né? Eu acho que é o grande sucesso dos cinemas brasileiros dos últimos tempos. Você acha que essa soma da volta do Feliz Ano Velho com Ainda Estou Aqui será capaz de trazer um pouco de conscientização para os jovens brasileiros? Olha, eu acho que... Eu não sei, eu acho que o cinema, ele, visto como instrumento de transformação, uma coisa que eu já acreditei muito, claro, ele é um instrumento, mas ele não muda a cabeça de ninguém, entendeu? Eu me lembro, o que faz a sua... Era uma expressão, né? O cara fez a cabeça do outro. Isso não... Eu acho que é um conjunto de fatores e é a vivência de quem está assistindo também, né? Quer dizer, você não vai no cinema com uma determinada ideologia, com determinados valores, e sai do filme pensando o oposto que você pensava, né? Quer dizer, isso não... Claro, o filme, eu acho que o papel da arte é colocar questões na sua cabeça, entendeu? É você ir assistir o filme e sair com, assim, pensando, pô, não é o jeito que eu penso, mas será? Sabe? Será? Será que é? Eu acho que esse é o papel da arte. O papel da arte não é explicar, o papel da arte é confundir. Confundir no sentido do Chacrinha, né? Nós não viemos aqui para explicar, nós viemos confundir. Quer dizer, nós viemos mostrar que existem várias formas de pensar o mundo e não existe uma forma natural de pensar o mundo. Não tem um jeito natural, não. Nada é natural. Tudo é construído. Então, quando um filme vem e questiona o teu jeito de pensar, ele já está cumprindo a sua tarefa. E para mim, eu resolvi fazer cinema porque o cinema teve esse papel na minha vida. Porque nos anos 70, que a gente vivia numa sociedade claustrofóbica, né, o cinema era uma janela para o mundo, para outras formas de ser, para outras formas de pensar. Então, eu fui cineclubista por causa disso. Eu falava, o cinema, ele para essa juventude aqui que vive fechada, que tem censura, que não sei o sabe, que vive claustrofóbica mesmo, o cinema é uma janela privilegiada, sabe? E então eu acho que o cinema tem que ser isso, sabe? Tem que ser um pouco o que ele foi para mim, né? E para nossas gerações. Assim, um contato com diversas sensibilidades diferentes, diversas formas de pensar, né? Então, realmente, esse é o papel do cinema. Fazer a cabeça, acho difícil, não acredito. Espera aí um pouquinho só, que meu cachorro aqui tá fazendo muito barulho para vocês? Não. Não? Então tá bom. Espera aí. Deixa eu ir aqui lendo os comentários enquanto o Roberto volta. Ah, já voltou? Pronto. Opa! Voltou já. Desculpa, mas é que ele estava batendo no vidro, achei que ele ia quebrar. Ele não é pequeno, ele não é. É grande? É um perdigueiro, né? Então ele é meio grandinho. Mas você falou numa entrevista que as estruturas repressivas ainda estão aqui, né? Você usando o título do filme do Walter. Sim. Um filme brilhante, por sinal. Um filme brilhante para um livro brilhante. Falou na entrevista que as estruturas repressivas ainda estão aqui. A PM de São Paulo é um exemplo disso, né? Nossa. E não é só a PM, né? Isso que se fosse só a PM, né? Você tem um governador que pensa assim. Você tem um governador que colocou um secretário que pensa assim, né? Você tem, pelo país, você tem muita gente que pensa que a gente vai resolver a questão da segurança matando as pessoas, né? Será que não deu para ver através... Eu adaptei um livro do Bruno Paes Manso, né, República das Milícias, ainda vou fazer esse filme, quero fazer esse filme, e o livro dele mostra exatamente essa progressão, né, que começa com os matadores contratados dos bairros, depois se cria o Esquadrão da Morte, os Esquadrões da Morte nos anos 70, e vai desembocar na milícia, né, que está aí firme.
né? E que hoje a milícia faz tudo que as facções faziam, né? Ela vende drogas igualzinho, ela disputa o espaço com as facções, né? Então, tem gente na política e no poder que pertencem às facções e que pertencem às milícias, é por isso que elas são fortes. No Congresso tem gente. Então, assim, é uma estrutura assustadora, de certa maneira. Assustadora, porque ela está muito entranhada na sociedade brasileira e, assim, o paralelo que eu vejo é o México e a Colômbia, sabe? É muito terrível. Não, e é coincidência engraçado, porque quase que o Bruno vinha aqui hoje também no programa. Olha, Quase. seria delicioso. Acabou. E aí o Bruno, eu lembrei do Bruno essa semana, porque o senador Jorge Seife Nossa. citou um cara chamado Sivuca, que era da Escuderie Lecoq. Citou-se assim, sem a menor vergonha na cara, um cara que era do Esquadrão da Morte, citado por um senador do Bolsonaro, né? Quer dizer, é umbilical essa ligação do bolsonarismo com o Esquadrão da Morte, com a milícia, com as imobiliárias que fazem aqueles prédios no Rio que caem em cima das pessoas, né? É tudo imbricado, né, Roberto? É incrível isso. E o pior é que isso é naturalizado, né? Quando você teve um cara que no Congresso falou que dedicava o voto do impeachment ao brilhante Ustra. E não foi preso? E foi naturalizado isso. Foi naturalizado. Quer dizer, todo mundo ficou escandalizado com a cuspida que ele levou, né? Merecida, por sinal. Eu falo que é a cuspida que veio do futuro, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, realmente, quer dizer, claro que eu não aprovo alguém cuspir no outro em pleno Congresso. Claro que isso é um erro. Mas ele fazer uma homenagem ao brilhante Ustra também é uma cuspida na nação e na instituição do Congresso. Porque pelo brilhante Ustra nem existiria Congresso. Estaria fechado o Congresso. Tá certo? Então, aquilo foi uma cuspida também no povo brasileiro que é democrata, né? Nos democratas brasileiros. Então, é isso. No teu filme tem uma cena que eu vou mostrar agora para as pessoas com a mãe do Marcelo, que, no caso, no filme ele se chama Mário, tá? No filme do Roberto ele se chama Mário, que era Nice Paiva, que é o centro do filme do Walter Salles agora, tá? Vou colocar para vocês aqui. E foi muito engraçado, eu só vou falar uma coisinha aqui. Eu vou falar depois, pode pôr, depois eu falo. Depois a gente comenta. Isso. Esse absurdo tornou-se um fato. Depois de tanto tempo, era ilusão acreditar que ele estivesse só desaparecido, continuar procurando, exigindo explicações para o sequestro de uma pessoa que não tinha cometido crime nenhum. O meu marido não era o que a gente pode chamar de um guerrilheiro. Ele não estava nem ligado a movimentos de oposição desses considerados ilegais. Mas parece que basta acreditar em democracia, lutar por democracia para ser considerado um subversivo. Em nome de se combater o terrorismo, instaurou-se o terror. E esses anos todos, essa grande parcela das nossas vidas é irrecuperável. Não há reparo possível para isso. Claro, justiça é fundamental, mas eu estou falando de outra coisa. Eu falo da longa convivência com a morte e com o medo. Principalmente o medo. Pois é ele o véu denso com o qual a morte separa a gente da vida. Envolvidos por esse medo, a gente se imobiliza e tudo perde o sentido. Eu não sei se vocês me entendem, mas eles espalharam esse medo, esse vazio por todos nós. Cena maravilhosa, hein? Em que aspecto o teu filme dialoga com o filme Ainda Estou Aqui? Olha, tem uma coisa muito engraçada, assim, que é curiosa, que um crítico e amigo meu lá do Rio de Janeiro, ele escreveu um texto muito bonito sobre as Eunices, né? Porque ele fala... Eva e Fernanda, né? E tem também a Fernanda Montenegro. Sim, sim. Né? No final, né, do filme do Walter. Então, ele falou o seguinte, que o Feliz Ano Velho, ele acontece exatamente no espaço de tempo onde termina a Eunice do Walter
a primeira parte do filme do Walter, e onde começa a Eunice da Fernanda Montenegro. Então, o Feliz Ano Velho fala da Eunice que está no meio, né? Ativa, militante, coisa que ela não exerce tanto no filme do Walter, né? Assim, você não vê Olha, tanto. interessante. Então, assim, o filme em que ela é mais militante, inclusive por causa do momento que ela está atravessando, é no Feliz Ano Velho, né? Então, essa cena que eu não sei quanto eu devo a Eva Vilma, assim, como eu admiro a Eva Vilma por essa cena. Assim, é uma cena que a Eva Vilma fez de um jeito tão bonito. Assim, um privilégio tão grande ter dirigido ela e ter resultado nisso, sabe? É uma cena que eu tenho muito carinho por ela, assim, muito carinho. E a Eva era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, assim. E você vê que ela se emociona muito nessa cena, né? Porque ela tinha essa vivência também como mulher, né? Ela tinha essa vivência. Então ela não era uma pessoa desligada da política, a Eva Vilma. Então ela fez isso com muito. E você vê que naquela mesa lá tá a Terezinha Zerbini, né? Você vê que aquela mesa ali daquelas pessoas reais ali, né? São pessoas reais que trabalharam realmente pela anistia dos presos políticos e pelos direitos humanos. Inclusive, teve uma sessão fechada agora, né, uma pré-estreia fechada do Feliz Ano Velho, e quem estava lá foi a sobrinha da Terezinha Zerbini. E ela veio falar comigo, ela falou, olha, eu fiquei emocionada de ver a minha tia ali e tal. Fiquei contente. Deixa eu ler aqui uns comentários para você, tá? Miriam Ramos, na minha juventude, sábado era dia de ir ao cinema. Ricardo Siqueira, não sabia que o Celso Furtado tinha sido um empecilho para a cultura. Foi ministro da Cultura do Sarney e não fez um bom trabalho, como está dizendo aí o Roberto, tá? Ele queria ser ministro da Economia, né? Aí o Sarney jogou ele lá na Cultura, como sempre fazem com a cultura, né? Quase sempre. Joga uma pessoa que, enfim, nunca pensou em ser aquilo. Então, assim... Ele era um trampolim para ele ser ministro da Fazenda, né? É isso que ele queria. Entendi. Não dava valor, né? Não valorizava. Não entendia também, né? Assim, de ser um gestor da cultura, é uma coisa complexa, né? Ele era um intelectual de peso, um grande intelectual, mas isso não quer dizer que ele fosse gestor de cultura, né? A Salete Farias fala, uma cusparada nunca será nada diante da homenagem à Ustra, diante de sua torturada. Wagner Espanhol fala, ele não foi um empecilho, só não era a praia dele, talvez uma sacanagem de Sarney. Ele topou, né? Não topou? Ele topou, pois é. Wagner Espanhol, este vazio que Eunice falou que até agora não se soube preencher, que não soubemos preencher totalmente. Salete Farias, Feliz Ano Velho, li o livro dos anos 80. Haroldo Lacha, Eva Vilma, lindíssima. A Fronteira Arte e Cultura Furtado foi um desastre para a cultura em sua época, confirmando aí as falas do Roberto, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui também, que eu peguei lá no Facebook do filme, o depoimento da Malu Mader. Depoimento da Malu Mader, que era, gente, ela tinha 20 e poucos anos quando fez o filme do Roberto. Menina. E aí ela foi assistir, acho que foi essa pré-estreia fechada que você está falando? Não, ela foi na mostra, na sessão que teve na mostra em 2018, na única sessão do filme que teve na Mostra Internacional de São Paulo, no Cinesesc. Foi linda essa sessão. E aí eu peguei o comentário dela para mostrar para vocês, e depois a gente comenta. Coloca aí, Gui, por favor. Foi a primeira sessão do filme remasterizado e restaurado. Então, assim, e ela ficou maravilhada com o filme, né? Ela vai dizer. 7 horas. Olha aí, novinha, ó, gente. Invadir mesmo? Tá com cara, né? Fazia muito tempo que eu não vi o filme. E a minha memória mais forte era da gente filmando, não era de ter assistido o filme. E foi uma sessão muito emocionante, muito mesmo, porque estava presente o Marcelo Rubens Paiva, que escreveu o livro no qual foi inspirado o filme, adaptado do livro dele, e era véspera de eleição. Então foi uma sessão
assim, muito importante mesmo, porque estava com a presença do Marcelo lá, ele e a família dele, e acho que todos sabem, né? Não vou aqui me deter em detalhes, mas todos sabem tudo o que aconteceu com o Marcelo, com a família dele, isso tudo está retratado no livro dele, por isso o livro é tão forte. E eu acho que eu nunca tinha visto o Marcelo chorar. E o mais bacana dessa sessão foi que eu senti que o filme ainda se comunicava muito, não só comigo, particularmente, me falava muito ao coração mesmo, como também com a plateia, porque quando você está assistindo uma sessão de cinema, no cinema, você sente a reação da plateia. E ficou muito claro para mim que estava sendo uma sessão muito comovente para todos que estavam ali. Muitos ali tinham visto o filme e feito o filme antes, mas eu senti que todos estavam muito dentro do espírito do filme. E eu acho que isso se deve ao fato de que, independente de ser um livro incrível, uma adaptação muito boa do livro, havia ali questões do humano mesmo, questões existenciais, de enfrentamento de medo, de começo de vida adulta, de se lançar na vida, de enfrentar relações amorosas quando se é jovem, para o homem. Tinha algumas questões ali que são eternas, que independem da época em que o filme foi feito, e isso me deixou muito feliz, assim, de saber que o filme estava vivo, que ele ainda se comunicava mesmo com a plateia, assim. Para mim, inclusive, teve um sentido maior, que eu acho que ele significou mais agora do que na época, apesar de na época eu estar super entusiasmada para fazer o filme, apaixonada, feliz de ter sido convidada para fazer um filme inspirado num livro tão importante da minha época, mas talvez por ter 2 filhos homens, um com 21 agora e com 24, o mais velho, muitas das questões do personagem me bateram muito fundo e fiquei com muita vontade de mostrar o filme para eles. Isso, obviamente, quer dizer que o filme tá vivo, tá novo, né? Que legal, hein? Realmente, né? Eu estava assistindo o filme agora à tarde, não quis ver ele todo porque eu quero ver no cinema. Nossa, tá lindo o filme, né? E eu acho que vai ser uma coisa de lembrança para quem viveu a época e uma, sei lá, talvez uma lufada de esperança para essa época tão sem esperança que a gente vive, né, Roberto? O filme tem uma esperança, né, que era fruto daquele momento, e também, na verdade, a gente falou muito de política aqui, mas o filme não é político. O que me moveu a fazer o filme, o Feliz Ano Velho não é um filme debruçado sobre a política. Ele é um filme intimista, de certa maneira. Ele é um filme que conta a história de crescimento de um personagem, porque eu gostei muito do livro do Marcelo quando eu li, mas o que ficou para mim, o mais forte que ficou do livro para mim, foi a imagem da imobilidade, a incapacidade de se mexer, né? E você ser prisioneiro de você mesmo, do seu próprio corpo, né? Então, o filme é uma história de libertação e crescimento, libertação de você mesmo, né? Então, essa é a história que eu quis contar, porque ela tinha a ver comigo, com o momento que eu estava vivendo também como jovem, né? Tinha a ver com as minhas dificuldades, e acho que o filme ele viaja nisso, ele viaja nesse crescimento, nessa dificuldade que é crescer, nessa dificuldade que é você dar um passo adiante e enfrentar o que você não conhece, porque é disso que se trata, né? E o personagem morre, né? Uma parte dele morre no passado, né? Ele tem que se reinventar, ele tem que começar de novo. E isso passa muitas vezes nas nossas vidas, não é só quando você é jovem. Isso acontece muitas vezes na vida de todo mundo, né? Então eu quis falar um pouco disso, né? Dessa capacidade e dessa necessidade que a gente tem de dar um passo à frente, de novo, de encarar, vamos sair do medo, que está presente no discurso da Eva Vilma também, porque o tema do filme é isso, é o medo, entendeu? Uhum. Não é só o medo provocado pelos militares, também tem essa ambiguidade, tem esse duplo significado, mas é o medo da gente também, como ser humano. E é também o retrato de uma geração, né? Eu vou te dizer que eu tenho muito medo de falar em nome de geração, sabe?
É claro, eu nunca quis fazer um filme, eu vou fazer um filme sobre a minha geração. Nunca quis fazer, nunca tive essa pretensão. Mas eu tinha consciência de que se eu mergulhasse num personagem da minha geração e em mim mesmo para fazer o filme, a nossa geração ia aparecer de alguma forma, ia estar lá, né? Ia estar retratada. Mas eu não comecei do macro, eu comecei do mínimo, né? E através desse mínimo, dessa pequena aldeia, né, que eu fui montando as relações entre os personagens e tal, foi nascendo uma cultura que era comum, né, aos jovens. Então, sim, tem muita coisa a ver com essa geração. E pode ser lido também como uma metáfora da geração e tal, mas não foi a minha intenção. A leitura é aberta, cada um faz a sua, né? Eu não domino a leitura certa ou errada do filme. Exato. O diretor faz o filme, que cada um lê do seu jeito, da maneira que quiser. Essa é a beleza da arte, né? É isso aí, nem Roberto. Certo, nem errado. Gente, a gente está chegando no fim aqui da nossa entrevista. Vocês já sabem que todo mundo que vem aqui no nosso programa traz uma dica cultural para vocês. Roberto trouxe uma dica de outro filme que também está em cartaz no cinema. Estou curiosíssima para ver, que é o filme Malu, que é sobre uma atriz e é dirigido pelo filho dela, né? Queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu e está indicando esse filme para a galera aí. Olha, Malu é um filme muito poderoso, não só pelo seu roteiro, que é brilhantemente desenvolvido, né? Que fala da relação da mãe com uma filha e tem a mãe da mãe, quer dizer, são 3 gerações de mulheres. Na verdade, o diretor era filho dessa atriz, né? Mas ele transformou o personagem, vamos dizer, dele numa mulher. Então você tem 3 gerações de mulheres, né? Você tem a avó, a mãe e a filha. E a relação e assim, então ele mergulha de maneira tão intensa nessa vida familiar, com as suas... Todo mundo sabe o que é uma família, né? As relações familiares e o que envolve as relações familiares, né? Envolve muita dor, muito conflito, muito desencontro. Claro que tem amor, mas o amor às vezes é sobrepassado por essas contradições e conflitos, né? Então, esse filme é construído de uma maneira tão brilhante, e a atriz que faz a mãe, ela é uma coisa impressionante, o trabalho dela. É uma atriz excepcional. Olha, é um filme, eu considero um dos melhores filmes que eu vi nos últimos 2 anos no Brasil, brasileiros. E não só brasileiros, né? É um filme muito poderoso, e é o primeiro filme do Pedro Freire. É um filme de muito talento, muita sensibilidade, uma qualidade cinematográfica muito grande, sabe? Uma fotografia belíssima do Mauro Pinheiro, que é um fotógrafo excelente do cinema brasileiro. Então, assim, tudo está no seu lugar, mas assim é um filme que você não consegue parar de ver, porque ele tem uma tensão e uma intensidade tão grandes, sabe? É muito bonito o filme. Olha, eu recomendo muito a vocês. A Aline Garcia está dizendo, eu assisti, é ótimo, as 3 atrizes estão maravilhosas. Nossa, eu estou doida para ver esse filme, viu, gente? Não perca antes que saia. Não perca antes que saia. Exatamente. Também Feliz Ano Velho também, gente. A gente tem que ir logo no começo da carreira. Eu vou falar agora onde ele está, para as pessoas saberem, tá? São Paulo, Cinesystem Frei Caneca, Cinesystem Pompeia, Cinesystem Botafogo. Aqui em Brasília... No Rio é Botafogo. No Rio, Cinesystem Botafogo. Em Brasília, no Casa Parque. Em Salvador, no Arte Cine Passeu. Tá? Então, está em cartaz em São Paulo, Rio, Brasília e Salvador. O pessoal aí dessas capitais podem assistir. E tanto em Brasília quanto São Paulo e Rio, tem uma grande quantidade de horários possíveis para ver o filme. Está muito fácil de ver. Exato. Então, não percam antes que o filme passe para aqueles horários horríveis, né? Eu, por exemplo, vi Malu às 1h10 da tarde. Era a única hora que eu consegui ver aqui em São Paulo. Entendeu? Hora do almoço, chegou com a marmita lá. Não, eu falei, eu não vou perder esse filme. Eu fui num domingo, então você almoça mais tarde, tudo. Foi um ótimo programa, mas assim, não dá, né?
Não dá, um filme dessa qualidade ser atirado num horário desse é muito triste, né? Muito triste. Coloca de novo o cartaz do filme do Roberto aí, por favor, Gui, para a gente se despedir. Olha só, Feliz Ano Velho com Marcos Breda. Nunca mais eu vi o Marcos Breda, tá sumido, né? Ele trabalha muito em novela, faz muita peça de teatro lá no Rio. Trabalha bastante em novelas e peças também. Fez muitos filmes também. Não está tão sumido assim. É que, na verdade, a maioria dos filmes a gente passa que nem foguete pelo mercado, né? Malu Mader, Marcos Breda, Eva Vilma, grande elenco, tá? O filme do Roberto está em cartaz nas capitais Brasília, Rio, São Paulo. Onde foi mais? Eu falei? Salvador. Salvador. Brasil. E uma cópia linda, está maravilhoso de assistir. Realmente está maravilhoso, um som muito bonito, está um filmaço, assim, em termos técnicos, estou falando. Artísticos fica a critério de vocês, decidir o que ele é. Mas, assim, tecnicamente está perfeito. Obrigada, Roberto. Um grande abraço, viu? Bom final de semana. Obrigado. Seu programa é muito bacana. Eu às vezes consigo assistir. É muito legal. Obrigada, Roberto. Tchau, querido. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.